eu gostaria de lembrar que, embora nós tenhamos um capítulo especial no Código Internacional de Doenças, que é o CID, e no diagnóstico, no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação de Psiquiatria Americana sobre transtornos de personalidade, eles não são considerados doenças, né? E como não são doenças, eles não têm tratamento medicamentoso diretamente para esses quadros, né? E esse é o grande desafio, tanto para o nosso aprendizado, quanto para o nosso trabalho, seja ele qual for, né? É claro que quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós estamos muito voltados à questão da saúde mental, mas nós temos aqui alguns, né? Já vi a entrada aí de alguns advogados, é uma área que envolve muito, né? Várias situações, e no dia a dia nós enfrentamos as nossas relações com muitas pessoas portadoras de transtorno de personalidade, que isso causa desafios, conflitos, dificuldades para todas as pessoas. Então, na verdade, né, o que a gente tem quando a gente fala em transtorno de personalidade são padrões característicos e pensamentos e experiências internas e comportamento fora do que é chamado um padrão normal. São estados e tipos de comportamento significativos. Eles são persistentes, né, ou seja, eles estão presentes constantemente. Eles são inflexíveis, né, não há uma ação direta sobre eles, né, e esse comportamento inflexível caracteriza a maneira de viver do indivíduo e da forma como ele estabelece a relação consigo mesmo e com os outros. Ele geralmente surge no início da adolescência ou no início da fase adulta. Mas muitas pessoas que são portadoras desses transtornos já apresentavam ou são diagnosticados com comportamentos extremamente característicos do transtorno de personalidade na infância. Um quadro específico, que é o transtorno antissocial, que nós vamos falar especificamente dele também, né? É uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê crianças com comportamentos de violência, de maldade contra outras crianças, contra outros animais, desde pequenininho, não aceitando limites, repetindo comportamentos e não manifestando nenhum tipo de reação diante do que fazem, no sentido da culpa, de se sentir estar fazendo qualquer coisa de errado nessa situação, né? Uma coisa que eu gostaria de conversar, né, quando a gente fala de transtorno de personalidade e quando a gente vai estudar a questão do temperamento, do caráter
e da personalidade, no sentido mais claro desses conceitos, provavelmente, né, o termo mais adequado, né, seria um transtorno de caráter e não um transtorno de personalidade. Então, o que seria, de uma maneira bastante superficial, um temperamento, o caráter e a personalidade da pessoa? Todos nós temos um temperamento, um caráter, e nós manifestamos na nossa vida várias personalidades, dependendo do lugar, do momento, da necessidade da nossa caminhada. Então, o temperamento, segundo a psiquiatria clássica e a psicologia no seu aprofundamento, ele se refere à combinação de aspectos biológicos que nos caracterizam desde que nascemos e que têm uma duração estável ao longo da vida. Então, o temperamento é inato. É aquilo que a criatura traz consigo ao nascer. A medicina, a psicologia, as ciências em geral, não sabem explicar como surge, na verdade, esse temperamento. Do ponto de vista espiritual, o temperamento seria uma marca espiritual, né? Uma característica básica da criatura na sua manifestação. Dentro das várias teorias sobre o temperamento, uma delas, né, muito importante, levanta que existiriam, na verdade, 4 tipos de temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, né? Então, o sanguíneo é aquelas pessoas que são alegres, extrovertidas, mas que ao mesmo tempo são egoístas, que o comportamento delas tem essas características, né? O colérico é aquele indivíduo explosivo, ele é extremamente emocional, né? É uma coisa muito presente, esses 2 primeiros temperamentos na cultura latino-americana. O melancólico, né, é aquele indivíduo mais introvertido, que é mais tímido, que tem mais dificuldade de lidar. E o fleumático, né, é aquele indivíduo muito fechado, tradicional. A gente usa muito que é o inglês desse contexto todo, dessa observação, né? De uma maneira simples, porque nós não temos no nosso tempo essa discussão. O caráter seria a forma em que a pessoa expressa o seu temperamento a partir do aprendizado que ele tem na vida. E as escolas clássicas, elas colocam que esse caráter, ele se forma de uma maneira mais clara e mais marcante
nos primeiros anos de vida. Então, são as marcas de nascença que a criatura traz, associada ao aprendizado no lar e, inclusive, nos primeiros anos de vida escolar, onde a gente vai formando o nosso caráter. E esse caráter ele pode se aprimorar, né? Ou pode se comprometer nesse aprendizado da criatura. Então, só para exemplo, uma criatura que é sanguínea e que vem numa família sanguínea, colérica, ele tem muito mais marcas para que aquele temperamento dele fique mais acentuado na sua caminhada, né? Então, ele não é estável como o temperamento que o indivíduo trouxe na vida, né? Lembrando de temperamento como marca, aqueles que estudam as questões espirituais, é como se a gente falasse do yin e do yang, que determinam características, não é uma questão de sexualidade, mas é uma questão, né, da marca do ser na sua vida. É claro que a gente pode ter características misturadas, mas a gente tem algo mais marcante, né? E o caráter, ele pode sim ser modificado, mas ele tem menos modificações do que quando nós falamos sobre a personalidade. A palavra personalidade vem de persona, de máscara. Então, a personalidade é a máscara que eu uso na vida social. Ela é uma força interna que determina o comportamento do indivíduo, mas ela, mesmo sendo uma resposta de padrões que se fazem recorrentes e persistentes, ela não se reflete apenas numa direção, mas em várias direções, como acontece com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o comportamento. Então, nós teríamos personalidades diversas, nós podemos manifestar essas personalidades, né? E isso a gente vê no dia a dia, né? O Roberto pai é diferente do Roberto profissional, o Roberto amigo é diferente do Roberto chefe, do Roberto funcionário. A gente vai se demarcando dessa forma. Então, a personalidade seria mutável dentro desse caminho, porque ele caminha em diversas direções. E, nesse sentido, o termo que a psiquiatria atual traz seria muito mais claro a gente dizer em transtorno de caráter, que é alguma coisa mais demarcado constantemente, do que transtorno de personalidade. E a personalidade, né, em si, né, às vezes a gente vê pessoas que têm transtornos, né, chamados aí de personalidade, que apresentam comportamentos diversos conforme a situação e de uma maneira que nós vamos poder ver durante a nossa conversa. Nesse contexto, né, nós temos, na verdade, 8 tipos de transtornos de personalidades classificados atualmente na psiquiatria. É a personalidade paranoica, a personalidade esquizoide, a personalidade dissocial, né, que é também chamada de antissocial,
O transtorno de personalidade com instabilidade emocional, né, que ele tem dois tipos, o impulsivo e o borderline, que hoje é muito falado e que as pessoas ouvem muito falar sobre isso. Nós temos a personalidade histriônica, a personalidade anancástica, a personalidade ansiosa e a personalidade dependente. Nós não temos condições, numa conversa do tempo que nós estamos aqui desenvolvendo, de estudar todos os aspectos dessas personalidades. E assim, eu escolhi algumas dessas personalidades para nós conversarmos hoje. Nós podemos, num outro momento, se for de interesse das pessoas que estão nos escutando, se quiserem colocar para a gente no final algum comentário, algum pedido, ou quiserem colocar nos comentários nossos no Instagram, nós podemos retomar outras personalidades. Por quê? Porque seria difícil falar no tempo que nós disponibilizamos para a live desses 8 tipos de personalidade. Então, certamente alguém vai pensar assim, mas qual tipo? Necessariamente, nós não temos um tipo de personalidade nesse sentido. A gente tem manifestações diferentes de comportamentos, mas não necessariamente um transtorno de personalidade. Todos nós temos um temperamento, né? E todos nós temos esse caráter, né? Que é a elaboração do temperamento com aquilo que nós aprendemos nos primeiros anos de vida e que pode ser acrescido com algum aprendizado mais marcante durante o desenvolvimento da vida. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de lembrar que quando a gente fala nesses transtornos específicos de personalidade, eles têm coisas que são demarcantes, porque quando a gente for falar de algumas coisas aqui, certamente alguém vai pensar assim, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é claro que nós temos essas características, elas são humanas. E o que diferencia ter essas características e não ter o transtorno é, primeiro, que o transtorno de personalidade é um distúrbio grave da constituição do caráter e dos comportamentos, que não são diretamente imputáveis a uma doença, uma lesão, uma afecção cerebral ou a outro transtorno psiquiátrico. Então, ele não é fruto de um transtorno mental. Ele é, na verdade, um distúrbio que é grave na constituição do caráter e no comportamento da criatura. Esses distúrbios, eles compreendem vários elementos da personalidade e acompanham-se, em geral, de angústia pessoal, de uma ansiedade, de um mal-estar e de uma desorganização social. Eles habitualmente aparecem em muitas pessoas na infância e, na maioria das vezes, na adolescência e no início da juventude, e persiste de modo duradouro na idade adulta. Quando se faz uma abordagem médica de um transtorno de personalidade, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho sintomático.
não dirigido ao transtorno, mas a algum sintoma presente que é grave e que põe em risco a pessoa ou a terceiros, ou que cria desconfortos muito sérios para a pessoa ou para terceiros. Então, por exemplo, no transtorno de instabilidade emocional, onde a pessoa tem explosões que chega a uma violência num grau extremo, você usa medicamentos para conter esse impulso, mas isso não significa que você está tratando de um transtorno de personalidade. Então, são coisas muito diferentes e que é importante que as pessoas tenham clareza sobre isso. Então, se você quer levar alguém que tem um transtorno de personalidade para tratar do transtorno, a gente não tem tratamento. Mas se ele tem comportamentos graves que causam ali uma angústia imensa ou que causa danos para ele e danos para terceiros, nós vamos tratar de alguns desses sintomas, reduzindo a carga emocional desse contexto, sedando, tirando um processo de depressão, aliviando a ansiedade, mas sem tratar do transtorno de personalidade. Isso é muito importante porque as pessoas têm muita dificuldade de abordarem esse contexto. Eu queria falar um pouquinho sobre um transtorno que chama muita atenção, sejam nas notícias policiais, sejam nas notícias em geral que nós convivemos, que é o transtorno de personalidade dissocial ou antissocial, que é chamado por muitos de psicopatia ou sociopatia. Mas quando nós falamos de psicopatia, sociopatia, nós estamos falando de doença. Então esse termo hoje não é usado por causa disso. Eu só estou colocando aqui porque as pessoas ouvem dizer dessa situação. E quando a gente trabalha, principalmente falando para pessoas leigas, não tem jeito da gente não usar, vez por outra, a questão da psicopatia ou da sociopatia, porque é a forma que o público geralmente consegue entender. O portador de transtorno antissocial, ele apresenta algumas características muito importantes, que eu coloquei aqui para mim não esquecer nenhuma delas, né? São muitas, mas são importantes a gente comentar. Primeiro, uma das características básicas é a indiferença aos sentimentos alheios. Eles não têm nenhuma preocupação se está causando dor, sofrimento, humilhação, nada para as pessoas. Essa é a primeira das características que os manuais de psiquiatria trazem quando falam do transtorno. Então, é uma indiferença ao sentimento das pessoas. Eles não têm empatia, eles não têm pena, eles não têm compaixão pelas pessoas. Eles têm uma postura
de irresponsabilidade e um desrespeito persistente às regras sociais. Então, eles são pessoas que não têm responsabilidade, fazem as coisas sem se preocupar com qualquer grau desse contexto. E eles são pessoas que se marcam pela falta de respeito e obediência às regras sociais. Né? E sejam elas morais, policiais, qualquer nível de situação. Eles têm uma incapacidade para manter relacionamentos persistentes. Né? Geralmente os relacionamentos são relacionamentos de interesse. Eles não se relacionam com as pessoas, né, por uma ligação de afeto. Nós já falamos que eles têm uma indiferença sobre isso. As pessoas são objetos de interesse na vida deles. Né? Eles têm uma baixa tolerância à frustração, eles não aceitam ser frustrados. E quando frustrados, eles têm uma marca de muita raiva e muita violência. Muitas vezes essa raiva fica contida, escondida, e ela vai se manifestar de uma forma sorrateira, de uma forma covarde. Né? Embora eles tenham apelos violentos, geralmente eles são pessoas que não fazem a violência com as próprias mãos. Eles são capazes, no processo de manipulação das pessoas, de identificarem as pessoas, né, que são extremamente dependentes emocionais e usam essas pessoas muitas vezes como um instrumento para causar o mal para terceiros. Eles não manifestam sentimento de culpa, eles acham que tudo que eles fazem está certo. E eles têm uma situação muito marcante, que é uma propensão para culpar as pessoas pelas coisas que acontecem, e pior do que isso, para planejar as situações de modo que a sociedade veja a culpa em outra criatura que não seja ela. Então, quando nós falamos de transtornos de personalidade, nós estamos falando do ponto de vista espiritual, né, de criaturas que ainda caminham no campo da maldade, da violência, da crueldade e reencarnam, e essas marcas intensas se manifestam durante as suas vidas. Para aqueles que são espíritas, né, eles são aqueles chamados líderes de falanges de obsessores. E grande parte desses obsessores que nós vemos no dia a dia são usados por criaturas onde esse caráter é marcante. Há, dentro dos estudos, né, psicológicos e psiquiátricos e também antropológicos, um consenso que esses
essas pessoas, né, elas estão presentes nas principais lideranças do mundo, sejam elas políticas, sejam elas econômicas e sejam elas religiosas. Então, os estudos nos mostram que eles estão disfarçados de líderes religiosos, de executivos bem-sucedidos, de bons políticos, bons amigos, bons amantes. Quantas vezes você está convivendo com uma criatura dessas e ela está te usando para que ela se esconda socialmente num lugar de bonzinho e você não tem a ideia do comportamento que ela realiza? É importante frisar que o que se fala e o que eu estou falando aqui é que eles estão presentes nessa situação. Não que todo líder religioso, todo líder político, todo executivo bem-sucedido é um psicopata. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos falando é que eles estão presentes nessa situação. E a história nos mostra isso claramente. Quando nós vemos o serial killer, esses sociopatas que são encontrados, que mataram, que abusaram de mulheres, abusaram dos filhos que vieram dessas mulheres, prenderam, e que as pessoas vizinhas não tinham a mínima ideia que ele passava uma imagem boazinha, tranquila, isso é uma realidade. Quando, descobriram o Joseph Mengele no Brasil e que foram localizar as pessoas, aquele homem que cruelmente fazia experiências em judeus, em pessoas que eram contra o sistema político do nazismo, fazia em homossexuais e religiosos, tantas criaturas. Esse homem era visto como alguém dócil, de muita educação, que não coincidia com o comportamento cruel que ele apresentava. Então, nós temos que lembrar que essas criaturas, elas adentram nesses ambientes e sabem como fazer e vivem de golpes, de roubos, de fraudes, de estelionatos. Então, são criaturas que elas estão presentes nessa situação e são responsáveis por lesão ao patrimônio social e pessoal, geralmente sem sujar as suas mãos, usando outras pessoas para isso. E eu gostaria de ler uma frase, um pequeno parágrafo do livro Mentes Perigosas. Quem quiser saber mais, que é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra no Rio de Janeiro, e ela tem um dos livros dela, ela escreve muito bem para o público leigo, se chama Mentes Perigosas, e ela descreve essas criaturas assim: são geralmente charmosos, sedutores, inteligentes, aparentam serem pessoas de bem, possuem grande poder de persuasão e habilidade para enganar quem quer que seja. Estão do lado de fora das grades, convivendo com todos nós, sem levantar suspeitas de quem realmente são. Outros, de fato, são assassinos ou até serial killers e matam tal qual feras predadoras. Então, a gente vê aí, são criaturas onde prepondera o mal
Isso é um grande desafio social, né? E essa observação, e às vezes as pessoas que os identificam e que os denunciam passam a ser inimigos e às vezes correm risco de vida. É uma situação bastante complicada, né? Eu particularmente atendi um desses psicopatas muito graves, né, que se tornou notícia no jornal, no Brasil inteiro, por crimes, uma série de crimes horríveis. Conversando com ele, como usaria a minha avó um termo, ele era uma dama. Né? Você não acreditaria naquilo tudo que esse homem engendrou e arrumou pessoas para fazer nesse caminho. Uma outra personalidade que a gente vai falar aqui é a personalidade paranoica. E nós vamos tentar associar isso à questão que se a gente fala muito, né, das obsessões, né, principalmente das obsessões espirituais. Então, o que caracteriza uma personalidade paranoide? Uma sensibilidade excessiva face às contrariedades. Isso é uma grande marca dos transtornos de personalidade, né? Eles têm muita dificuldade de lidar com frustração, a grande maioria deles, né? Eles se frustram facilmente. A resposta à frustração é diferente em tipos de personalidade. O paranoico, ele tem uma sensibilidade, ele não perdoa os insultos, são pessoas que carregam muita mágoa, muita raiva, muito ódio na vida. Necessariamente eles não vão ser violentos, mas geralmente quando são eles os violentos, né? Eles é que são autores dessa violência. Eles são extremamente desconfiados, são aquelas pessoas que não confiam em ninguém, né? Que acham que todo mundo rouba, que acham que as companheiras e os companheiros todos são adúlteros, que todos traem, que todas as pessoas fazem coisas para prejudicar as pessoas, que ninguém tem um bom caráter, que ninguém age sem uma intenção ruim por trás. Eles distorcem os fatos interpretando como hostis ou por desprezo, que o indivíduo, né, eles têm muito esse comportamento. Né? Eles pegam uma situação e diz que aquele indivíduo foi agressivo com ele, que desprezou ele, que maltratou, que desfaz da família dele. E você vai ver, o comportamento não tem nada disso, às vezes, né, paira quase para um delírio de uma coisa da falta da realidade. Embora tenha uma base do comportamento, a interpretação é paranoica. Né? Por isso que a gente tem a esquizofrenia paranoide, porque os esquizofrênicos paranoides, eles têm uma personalidade paranoica que é comprometida, né, pelo juízo de realidade, então eles têm delírios, né, eles constroem uma realidade paralela dentro deles que a gente não desfaz com discurso, com terapia, né, que o medicamento às vezes inibe, né, afasta da manifestação real, mas que fica às vezes presente, né, são crenças que não desaparecem. Eles são pessoas extremamente ciumentas, né, e
todas as relações deles, eles têm ciúmes da mãe, do pai, dos irmãos, ciúme da namorada, da esposa, do esposo, né? E geralmente são injustificados esses sentimentos. São criaturas que têm o hábito e o comportamento constante de defender os seus próprios direitos, são pessoas que falam o tempo todo e sabem os seus direitos todos, né? E cobram do mundo essa postura, enquanto não conseguem, não cobram de si tal comportamento. Eles têm uma super avaliação da sua autoimportância. Então, eles se veem como pessoas que o mundo se ocupa com elas, né? Então, a interpretação deles é paranoica e parece que eles são celebridades globais que todo mundo vê e que o mundo inteiro persegue, que todo mundo que chega na vida dele é para prejudicá-lo, para comprometer essa situação. E são, muitas vezes, uma marca, né, um terreno para uma personalidade fanática. Seja um fanatismo religioso, seja um fanatismo esportivo, né? Os fanáticos por futebol, seja um fanático político. Então, são criaturas que têm esse tipo de comportamento, que muitas vezes são interpretados como processos de obsessão espiritual e que, na verdade, né, são criaturas em que as suas marcas no relacionamento pessoal e interpessoal são marcas que podem ser chamadas de auto-obsessão, né? São eles os grandes obsessores deles, são eles que constroem, por essa leitura, o sofrimento marcante na vida deles, porque essas criaturas, elas têm um sofrimento grande, né? E o que demarca isto para a gente é porque essas criaturas, elas fazem essa leitura, né? E atrás desse contexto, né, há uma baixa autoestima e um sentimento, ao mesmo tempo, de culpa e de vingança. Porque a gente só vê no outro aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, nós vamos ver essas criaturas fanáticas que, se você contraria a ideia deles, eles saem, né? E eles marcam você não me tratou bem. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa narrando que um parente dele, pregando na cabeça dele religião o tempo todo, ele pediu que não falasse mais disso. Essa pessoa muitas vezes foi delicada com ele na tentativa e nesse dia se irritou e ele ficou muito bravo. Ele disse que a pessoa era do demônio, que ele estava ali porque ele não tinha aceitado Jesus e aquela coisa toda da personalidade fanática, né? É aquela postura que a gente vê fanática dentro do movimento espírita, em que o indivíduo vê o mundo espiritual o tempo todo fazendo mal para ele, né? Tem que tudo que na vida dele acontece é interpretado como um obsessor que tirou o emprego dele, que tirou o namoro dele, que roubou o dinheiro que ele tinha no bolso, que fez com que ele perdesse a chave do carro. Essa leitura paranoica que as criaturas trazem e que são interpretadas muitas vezes como uma obsessão, pode ser,
mas que muitos deles, e talvez a grande maioria, são criaturas auto-obsediadas e que trazem essas marcas, né? A gente vê no outro aquilo que a gente carrega dentro de nós. Como diz Jesus, né? Cuidai para que os seus olhos não sejam trevas, porque senão quão grande trevas há em vós. Ou seja, se os nossos olhos veem o mal, é porque o mal ainda mora dentro de nós. A floriterapia integrativa pergunta se a obsessão não começa por uma auto-obsessão, né? Começa, né? E é por isso que eu estou falando que muita gente quer tratar do obsessor, né? E o obsessor mor somos nós mesmos que precisamos sair dessa situação, né? Ela diz, porque nós damos abertura pelas nossas más inclinações. Isso é verdade. Eu já comentei em algumas lives, né? Quando eu já tenho um caminho de liberdade muito com meus pacientes. Eu tenho pacientes que estão há décadas tratando comigo, né? E se tornaram relações, além de relações profissionais, pessoas amigas, pessoas que eu quero muito bem. E eu brinco e despeço deles geralmente assim, né? Deus te dê tendência para o bem, que para o mal a gente já tem, né? A gente não está precisando. O mal a gente tem muito, a gente está precisando dessas coisas. E somos nós que temos que tirar as más inclinações de nós. E se as tirarmos, nós estaremos livres dos processos obsessivos. A gente queria falar ainda sobre a personalidade borderline, que é um dos tipos da personalidade emocionalmente instável. E a personalidade borderline, ela se caracteriza por alterações da autoimagem. Geralmente, essas pessoas têm uma baixa autoestima, elas se acham feias, elas se acham burras, elas se acham as piores criaturas do mundo. Então elas precisam muito do amor do outro. Elas se vinculam com as pessoas, né? E os relacionamentos delas são muito instáveis e são muito intensos. E elas têm uma tendência a arrumar relacionamentos complicados, onde elas querem que as pessoas fiquem com elas o tempo todo, que as ame e que diga isso o tempo todo, que manifeste o tempo todo. Isso faz com que haja muita briga, muita discussão e que essas relações não fiquem, não permaneçam. E quando terminam, eles sofrem profundamente, eles se autoagridem, eles manipulam. Muitas vezes essa manipulação é só uma forma de dizer da sua dor, do seu sofrimento. A gente não tem que vê-los com raiva, porque são pessoas que sofrem profundamente, né? Elas fazem um esforço tremendo para evitar o abandono, elas não dão conta de ficar só. Então, com isso, elas arrumam qualquer companhia para não ficar só. E quando a gente aceita qualquer companhia, a gente não escolhe, a gente acaba tendo, às vezes, companhias muito ruins, às vezes companhias afins a nós, com os mesmos comportamentos, agravando a situação. Durante um tempo eu acompanhei dentro do hospital um paciente com transtorno borderline, e ele se automutila, ele tem cortes nos braços inteiros, em todo o abdômen e nas pernas, de tantos cortes que ele faz. E ele arrumou uma paixão
por uma paciente também borderline, isso era imenso sofrimento para a família. É uma relação instável, de muita violência, muito complexa na vida. Eles são criaturas, né, que estabelecem projetos, mas não conseguem caminhar com esses projetos, né? Eles têm uma sensação crônica de vazio. E esse vazio é acompanhado de uma dor intensa, e eles dizem que quando cortam a dor do corpo, alivia um pouco a dor dessa alma, traz essa situação. Então, essas criaturas, né, são criaturas que vêm de um imenso sofrimento, né, que carregam um remorso tremendo dentro delas, né? São criaturas que tiveram experiências de subjugação e que não conseguiram sair desse contexto, né? Então, elas são muito autodestrutivas, né? Como elas não se veem valorizadas e elas não conseguem se valorizar, e a dor intensa, então elas têm uma grande tendência ao autoextermínio, né? Então é uma situação muito grave e muitas vezes, não que os outros transtornos de personalidade não tenham, esses pacientes apresentam outros níveis de comorbidades muito graves. Esse paciente que eu falei, os cortes no corpo, mas é muito corte. Ele, além disso, né, ele se tornou, pela essa personalidade doente, um dependente químico e trazia sintomas psicóticos, de alterações de humor, muito característico de um quadro esquizoafetivo, que mescla sintomas da esquizofrenia com sintomas, né, do transtorno bipolar. Então, essas personalidades, elas precisam ser amparadas pela família, né? E as famílias não dão conta porque as cobranças são muito pesadas. Então, a família precisa de uma assistência psiquiátrica e psicológica, às vezes intensa, às vezes até de usar medicação. Esses pacientes, né, pela angústia que carregam, têm sintomas depressivos, sintomas ansiosos marcantes, usam as medicações, você tem que ter muito cuidado, que eles passam, às vezes, a serem dependentes dos remédios, ou às vezes usam do remédio para tentarem autoextermínio, porque aqui nós não estamos falando de nenhuma criatura com comprometimento da inteligência. Então, eles usam a inteligência muitas vezes para se comportarem de uma forma bastante infeliz e bastante difícil. E vamos falar também de uma outra personalidade, que é a personalidade histriônica. A personalidade histriônica, ela se caracteriza, primeiro, por uma afetividade superficial e lábil. Eles têm uma manifestação de afeto, mas é um afeto muito superficial. Geralmente, eles não aprofundam, mas eles dramatizam as coisas deles. O histrionismo, né, ele se caracteriza por essa dramatização da vida. Então, por exemplo, a cultura latino-americana, ela é extremamente histriônica. Nós não sabemos falar com a boca, nós falamos com o corpo. A gente se envolve profundamente. A fala da gente é dramática.
Olha, eu encontrei um indivíduo, ele estava péssimo. Olha, ele estava sujo, que não tinha lugar mais sujeira. Esse indivíduo, olha, ele fazia... E você grita, fala alto, gesticula. Isso é uma presença, né, que tem na nossa cultura e que é uma forma de apresentação nessa personalidade, só que ela é constante, ele é dramático o tempo todo. Né? Eu falo que ele é daquele lugar de uma música muito antiga, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, né? A vida passa, né? E eu tão só, né? É uma coisa assim, extremamente dramática. Né? Então eles são teatrais, eles colocam no corpo, no movimento, as coisas, e como o afeto deles é superficial, a gente não consegue assimilar aquilo como se fosse uma coisa verdadeira. Não é porque não exista, é porque é tão superficial e a coisa é tão dramática, né? Que, como a gente às vezes brincava quando alguém falava mentira, olha, se eu mostrar minha carteirinha de cinema, você tira 50%, né? Dessas manifestações, né? Então há uma expressão exagerada de emoção, eles choram, eles gritam, a raiva deles é manifestada no corpo, a ansiedade, anda de um lado para o outro, e respira, e ofegante, aquela coisa toda, e que eu não vou dar conta, é uma coisa, são muito sugestionáveis. Né? Então, se eles pegam um psicopata, o psicopata coloca ele brincando com ele. Né? Num processo espiritual, o obsessor faz uma festa com ele, faz assim, seu rosto está meio pálido, você deve estar doente. Ele vai para a cama, ele vai procurar 500 médicos até descobrir a dor e o sofrimento que ele tem, que não existe fisicamente. Mas eles são muito egocêntricos. Né? Eles querem ser o centro da atenção. E eles fazem tudo para serem o centro da atenção. Mesmo que sejam posturas ridículas, né, vistas de uma forma infantilizada, mas eles se comportam desse jeito. E quando alguma coisa deles é desmascarada, eles querem que o mundo seja complacente com ele, porque ele merece, ele é uma pessoa boa, você não pode vê-lo desse lugar, dessa situação, desse contexto. Nesse sentido, por ser muito egocêntrico, não é que ele não perceba o afeto das pessoas, as emoções das pessoas, mas ele não leva em consideração essas emoções, principalmente se essas emoções não ratificarem o comportamento histriônico delas. Elas são pessoas que precisam ser elogiadas o tempo todo e elas se tornam muito sensíveis a qualquer tipo de crítica. E atrás disso, né, o que demarca isso é uma vaidade imensa, né? São espíritos extremamente vaidosos. Então, nós vemos isso no nosso dia a dia, todo mundo tem alguém na família com características bem marcantes desse jeito, ou várias pessoas ao seu redor. E essas criaturas, né, elas chegam a dramatizar as suas dores e as suas coisas tanto no corpo, que a impressão daqueles que são espiritualistas, que acreditam, né, na realidade do espírito, na
intervenção dos espíritos, né, que aquelas pessoas, né, elas estão sobre um quadro de obsessão, né, e é difícil, às vezes você, como observador, não sendo um médium sensitivo, diferenciar, né, quanto desse comportamento é uma dramatização da criatura ou uma ação espiritual. Esses quadros histriônicos, né, eles podem chegar a um campo, né, de um processo, né, de dissociação, onde a criatura, momentaneamente, ela não tem consciência ou age inconscientemente fazendo determinadas manifestações. E nisto, né, no campo dos transtornos dissociativos, há hoje, no CID-10, no CID-11 permanece, e no DCM-5, né, o chamado transtorno de transe e possessão. Lembrando que isso não significa que a Organização Mundial de Saúde ou que as associações mundial ou americana de psiquiatria acreditam em transe espiritual ou em possessão espiritual. O que eles descrevem como transtorno de transe e possessão, né, é caracterizado por uma perda transitória da consciência da própria identidade com a conservação perfeita da consciência do meio ambiente. E eles incluem as pessoas que são portadoras desse quadro quando o estado de transe é involuntário e não é desejado. E a psiquiatria e a psicologia hoje excluem os casos decorrentes do contexto cultural ou religioso. Ou seja, se uma pessoa vai a um consultório e ela é espírita ou acredita na manifestação do demônio, né, e relata que ela se sente à mercê de um demônio ou de um obsessor, isso por si só você não pode considerar ser um transtorno psiquiátrico de transe e possessão, porque na cultura dessa pessoa ela acredita nisso. Você teria que ter outros fatores, outros sintomas para caracterizar esse quadro. Como, da mesma forma que uma pessoa que é reencarnacionista e chega para um profissional e conta uma história de reencarnação, isso não pode ser interpretado como delírio, porque na crença dele e na cultura que ele vive, isso é aceito. E se ele tem uma vida normal e não tem nenhum outro fator patológico presente, você tem que interpretar isso de uma forma cultural ou religiosa.